Olá, salve aí, cumprimento a todos aí do nosso canal. Eu acho que é um tema que está muito em voga, um tema sobre o qual nós não devemos silenciar, sempre temos que falar alguma coisa, até porque faz parte aí da nossa obrigação como cidadão, estar sempre informado e, quando possível, sempre que possível, informar, né? Uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, ela é um organismo, sabe? É um organismo de investigação e de apuração de denúncias. Então, toda vez que uma CPI ela é instaurada, ela inicia os seus trabalhos, é porque houveram denúncias, né? Houveram denúncias. Então, a função dela é apurar essas denúncias, é investigar essas denúncias. É uma espécie de tribunal, mas não um tribunal judiciário. É uma corte política. Ela não tem as mesmas prerrogativas de uma corte judiciária, muito embora muita similaridade, mas ela não tem exatamente esse mesmo poder. Basicamente ligada ao poder legislativo, ela pode ser formada por deputados federais, deputados estaduais, se for nas assembleias legislativas, por vereadores, pode ser mista, que será entre o Senado e os deputados, e justamente o objetivo dela é apurar essas denúncias, é investigar um pouquinho mais. A partir da denúncia apresentada naquela casa, constitui-se uma comissão com presidente, com vice-presidente, com relatoria, e a partir daí começa o processo para verificar se aquelas denúncias, se elas são verdadeiras ou não. Na verdade, o grande bem tutelado e protegido aí numa CPI é o interesse público. E qualquer denúncia que tenha aí o interesse da coletividade envolvido é a função, é a atribuição da própria CPI investigar. E no caso específico que você me pergunta sobre a questão da CPI da Covid, aqueles que apresentaram a denúncia, apresentaram o requerimento, entendiam que em algum momento houve por parte do Executivo negligência em relação à política de combate ao contágio, ao tratamento da pandemia, seja nos estados, seja na União Federal. Para aqueles que apresentaram aquele requerimento, existe um indício de que houve talvez negligência, talvez imperícia, talvez falta de vontade política. Fato é, para aqueles que ofereceram a denúncia, o interesse público, o interesse da coletividade estava frontalmente sendo atingido. Vamos sempre lembrar que ali também, em sede de depoimentos, cada um vai depor. Muito embora aquele que denuncia, aquele que oferece aquela denúncia que será investigada com mais afinco pela comissão, aquele que é chamado a depor, ele também dará as suas perspectivas, a sua versão, e aquilo será apurado. Veja, Helder, eu acho que eu sou muito favorável à CPI. Até porque a CPI ela busca apurar a verdade. Pelo menos essa deve ser a sua essência, buscar a verdade. Talvez algumas pessoas utilizem como palco político, sim, mas o objetivo maior é a verdade. E se a parte investigada alega que o caso dela é a verdade há de ser encontrada através dessas investigações. Mas a pergunta foi se a CPI está cumprindo exatamente o papel dela de apurar as denúncias, de investigar. Veja bem, como, muito embora não seja um tribunal judiciário, é um tribunal, vamos dizer, um tribunal político, um juiz ele não pode dar opinião num tribunal judicial. O juiz não dará a opinião dele, ele julgará em cima dos fatos. Você não ouve um juiz chamando o réu da ação, ou o autor da ação, ou qualquer parte envolvida, um terceiro chamado a lide, dizendo que eles foram negligentes, que eles estão errados. Você não vê isso num foro judicial, num tribunal judicial, numa comissão que fosse judicial.
Mas o contrário acontece na atual CPI, e como em tantas outras CPIs que já tivemos, tivemos lá a questão das ambulâncias, sanguessuga, bingos e tantas outras. E o que nós percebemos nessa CPI especificamente é que quando a comissão convida alguém, seja da situação ou da oposição, a comissão os convida, quase sempre as perguntas são indutoras de uma culpa já pré-estabelecida. A impressão que parece é que não existe imparcialidade, porque eu já vi membros acompanhando, porque todos temos acompanhado a CPI com muito zelo, porque ela é muito importante para o Brasil, mas você percebe nitidamente em algumas pessoas já iniciando a inquirição com uma afirmação de negligência. Ora, aquela intenção ali não é, naquele momento, ouvir para que o relator possa, em seguida, fazer o seu relatório e apresentar. Mas me parece que toda a leitura e toda a indagação ela é feita já com a acusação pronta. Ou seja, aqueles que deveriam ser imparciais, durante esse processo, eles são revestidos de uma espécie, na verdade, não é espécie. Nos poucos momentos que eu acompanhei, eu percebi uma clara acusação. Ou seja, as perguntas já eram, olha só, você fez. Ora, eu estou investigando o que disseram, não fui eu que disse. Então, eu não posso te presumir ainda culpado. Eu preciso que você possa esclarecer, eu preciso que você tenha liberdade, tranquilidade, inclusive, de falar aquilo que é. Então, assim, nessa perspectiva em que me parece uma fogueira de vaidades, aí já a CPI ela não se presta ao seu papel, nessa perspectiva. Ela se presta ao seu papel se ela realmente estiver investigando, mas de forma imparcial, buscando a verdade que há em tudo. Em tudo há uma verdade. E a verdade, como o Agostinho de Hipona, ele diz assim, a verdade ele é como um leão. Você solta a verdade que ela se defende sozinha. Você não precisa de mexer com a mente das pessoas que estão assistindo para conduzir a um determinado resultado específico. Que resultado é esse? Não foi essa pergunta que você me fez. Mas, objetivamente, respondendo, se a CPI está cumprindo o papel, nessa perspectiva, não. Mas de investigar se houve, sim. Então, se nós conseguíssemos o milagre de separar o palco político da apuração efetiva do que aconteceu, o Brasil seria, de fato, agraciado com a postura desses nossos parlamentares. Mais ou menos essa é a minha questão, a minha posição em relação a esse processo da CPI.